Olá pessoal, professor Daniel de Biologia, vou comentar um pouquinho a prova do vestibular da Unicamp 2019, da segunda fase do vestibular da Unicamp, que foi uma prova bastante exigente, exigiu bastante do candidato aí que prestou essa prova. As questões elas eram extensas, elas eram abrangentes, tá? As questões cobravam às vezes mais de um assunto da biologia na mesma questão, na maioria delas exigindo gráficos, esquemas, até mesmo cálculo. Tinha uma questão que o aluno tinha que fazer um cálculo para poder chegar na resposta, e interpretação de modelos abordados até de forma inédita, como foi o caso da última questão, que a gente vai comentar uma por uma, e daí a gente vai verificar como elas foram cobradas. Então vamos começar foram 6 questões, né? A primeira questão foi a questão de origem da vida, tá? Na minha prova aqui a questão 13, falava de uma comparação da possível origem da vida num outro planeta da Via Láctea, com a origem da vida no próprio planeta Terra. Então, as condições semelhantes daquele planeta com as condições do planeta Terra. Então, o aluno precisava montar uma resposta citando quais são as condições que poderiam favorecer a origem da vida, e posteriormente também a questão falava no item B da teoria ali da panspermia cósmica, pressupondo então que nós poderíamos ter a formação de vida em outros planetas e na Terra, o que poderia explicar então, sendo uma origem comum, dessas formas de vida se tornarem diferentes com o passar do tempo. Então, basicamente, o candidato tinha que falar das mutações, que são aleatórias, levando a diferentes formações de seres vivos em cada um desses planetas. Questão, portanto, essa 13, muito boa, de origem da vida, tópico evolução. Próxima questão, a questão de número 14, mostrava aí uma técnica inédita, desenvolvida pela própria Unicamp, aqui por um professor da Unicamp, de degradação de material orgânico, Então ele falava aqui de um extrato extraído de um macerado de lagartas para a degradação de 2 materiais que são um grande problema aí do ponto de vista dos resíduos sólidos para a humanidade, que é o PET, e também o polietileno. Então esse extrato enzimático da lagarta pode aumentar a velocidade de degradação do polietileno, portanto pode ser futuramente utilizado para a degradação desses resíduos sólidos que tanto danificam aí e causam alterações de ordem de poluição no nosso planeta. Essa questão exigia um cálculo do aluno, da velocidade de degradação desse polietileno, e esse cálculo era feito através dos dados do gráfico presente na própria questão. Era, na verdade, uma regra de 3, E, ao mesmo tempo, pedia no item B a definição de transgenia, trocar material genético de espécies aí diferentes, e também o que deveria ser adicionado numa bactéria para que ela pudesse se tornar, vamos assim dizer, uma bactéria melhor para a degradação dos resíduos sólidos. E a resposta é colocar nessa bactéria o gene para uma enzima chamada PETase, que, como o nome sugere, é uma enzima que vai catalisar a degradação do PET, que é o famoso polietileno tereflato, que é o material aí das garrafas plásticas, vamos assim dizer. Próxima questão, a 15, era uma questão de zoofisiologia mesclada com evolução. A parte A, preenchimento de uma tabela com característica dos invertebrados, tanto moluscos, quanto anelídeos, quanto plateumintos. E na letra B, um cladograma, uma árvore evolutiva já representada. O aluno precisava preencher os retângulos ali vazios e também explicar qual é a ideia de um cladograma. O que um cladograma representa? Representa que todos os seres vivos tiveram um ancestral comum, e com o passar do tempo, com as ramificações, eventos de especiação vão ocorrendo, separando diferentes grupos aí biológicos. Próxima, questão 16, questão também de ecologia, 3 gráficos diferentes, todos para os alunos coletarem os dados e colocar nas respostas, Através do primeiro gráfico, o gráfico A, o aluno nota que a presença de micorrizas, aqueles fungos que estão associados às raízes das plantas, são benéficos para os vegetais,
porque com as micorrizas as plantas conseguem ter uma altura maior, portanto mostra que esses fungos estão privilegiando os vegetais. Então o aluno precisava ler esse gráfico A e colocar essa explicação aí no item A da questão, justificando na resposta também o tipo de interação ecológica das micorrizas com os vegetais, que é um clássico exemplo de mutualismo, onde as duas espécies se beneficiam. Portanto, se eu separo esses fungos da micorriza das raízes dos vegetais, eu vou ter prejuízo para esses dois organismos. Então, ela é benéfica essa interação. E além disso, na letra B, ele perguntava, né, e daí o aluno iria utilizar os gráficos B e C, com base nas figuras, né, ele perguntava aí, indique uma explicação para, ao menos, né, para o efeito para as plantas dessa micorriza e também um efeito para o ambiente. Então, para as plantas, basicamente, falar que as micorrizas são benéficas porque fornecem mais nutrientes para os vegetais, acelerando o crescimento dos mesmos. E para o ambiente, através dos gráficos B e C, a gente pode ver que, através da utilização desses fungos e evitar a utilização dos fertilizantes, inclusive a questão deixa uma crítica, né, falando que o Brasil é um dos países que mais utiliza esses fertilizantes sintéticos. Através do uso de fungos no lugar dos fertilizantes, nós teríamos uma redução, através do gráfico B, da emissão de gases de estufa, como N2O, e também, através do gráfico C, uma redução da eutrofização das águas, porque menos fertilizantes irão parar no lençol freático, contaminando assim os corpos d'água. Na sequência, questão número 17, envolveu citologia e zoofisiologia do sistema nervoso, mais especificamente atividade neuronal. A questão mostrava uma célula-tronco ainda, uma célula que ainda não estava desenvolvida, e as ativações de diferentes genes levando à formação de dendritos e de axônios de neurônios. A ativação desses genes, né, que são responsáveis pela produção de 3 proteínas citadas aqui, MAP1, MAP2 e Tau, são responsáveis então pela plasticidade desses neurônios, pelo desenho, pela moldagem, vamos assim dizer, dessas células, para que elas possam trabalhar de maneira adequada na percepção dos estímulos, quando a gente fala em dendritos neuronais, e também no passar para frente esse impulso nervoso quando a gente pensa em axônios. Então, basicamente, a questão perguntava, na letra A, qual o papel dos microtúbulos ali dentro dessas células nervosas, clássico aí das aulas de biologia, né? Formação de centríolos, formação de cílios e flagelos, e também perguntava, né, na figura aí, na fase 4, qual dessas proteínas estava expressa em maior quantidade aqui nos dendritos. Então o aluno precisava olhar a figura aqui da fase 4, achar o dendrito, que são aqueles prolongamentozinhos do corpo celular do neurônio, e verificar que a maior quantidade aqui de proteínas corresponde à proteína MAP2. Perfeito? E além disso, na letra B, qual a função de um axônio? O axônio é aquele prolongamento central do neurônio que leva o estímulo do corpo celular até a região da sinapse. E também perguntava, né, de que forma, então, o desenvolvimento de um organismo, né, de que maneira o organismo vai desenvolvendo, e essas estruturas, dendritos e axônios, vão participar ativamente desse processo. Então, basicamente, o que o candidato tinha que falar é que, ao longo do desenvolvimento de um indivíduo, conforme ele vai sendo sujeito a novas experiências, esses genes que codificam essas proteínas responsáveis pela formação de dendritos e axônios, elas vão ser ativadas, esses genes serão ativados, levando à formação de uma quantidade maior dessas proteínas, levando à plasticidade, ao desenho fenotípico que um neurônio precisa ter para desempenhar suas funções. E, finalmente, a última questão, de número 18, no meu modo de ver a questão mais complexa, era aquela questão que trazia uma longa fita de DNA, uma informação genética de uma fita de DNA, e dizia que essa informação ela também pode ser usada, né, para codificar informações não só biológicas, e sim informações de texto, de imagens, até mesmo de vídeo simples. Ou seja, a gente pode usar a codificação de um DNA sintético
para poder guardar informações não biológicas. Então a questão da Unicamp trouxe uma figura linda com o próprio logo da Unicamp, toda separada ali em alguns quadradinhos, né? Mostrando cada um dos pixels aqui que ele fala, né? Que é na verdade o pixel, né? Que ele fala, que leva à formação desses pixels da imagem, e cada quadradinho representando aí um duetozinho, né? Uma dupla, um dupleto que ele chama, do código da fita genética que ele trouxe aqui. O candidato precisava interpretar toda essa fita, achar a codificação correta para cada um desses quadradinhos aqui do logo da Unicamp e, no final, achar qual é o dupleto, né, a sequência de duas bases nitrogenadas que levariam à formação do pixel triângulozinho ali escuro, e a resposta era a CG. Uma dica: o candidato poderia começar a analisar essa fita do final para o começo, perfeito, e achar através da sequência de cada um dos dupletos aqui, a sequência até chegar aqui na letra A, né? Porque a sequência da imagem, né, do logo da Unicamp ia da letra A até a letra S, então o aluno ia de trás para frente, começando daí no caso pela S, voltando de 2 em 2 na fita de DNA até chegar ali na letra A. Portanto, chegando na sequência correta de dupleto para triângulozinho pixel, triângulozinho preto, como sendo o CG. Perfeito? Além disso, né, explica em termos da imagem, né, porque a inserção de uma base extra logo após o primeiro dupleto seria mais grave do que a deleção de uma base no final. Se eu insiro uma base no começo do material genético, toda leitura do material genético a partir daquela alteração vai ser alterada. Agora, se eu coloco uma alteração no final, e sabendo que o final aqui não é codificante, né, porque é uma sequência de bases adenina, uma inserção de uma base ali não fará diferença alguma, uma vez que toda a informação já vai ter sido codificada. Tá? E além disso, comparar o funcionamento desses dupletos descritos pela questão com a codificação de aminoácidos no organismo vivo. Basicamente, no organismo vivo, o material genético, né, ele apresenta aqueles códons que apresentam 3 bases nitrogenadas, né, no caso da molécula de RNA, que vão levar à formação do aminoácido. Tá? Dessa forma, os aminoácidos vão ser sintetizados para levar à formação de diferentes proteínas. E além disso, ele pergunta qual é a organela que catalisa o processo de tradução da síntese proteica em si. A organela são os ribossomos que atuam nesse processo, então, da tradução. Resumindo, então, mais uma vez, uma prova bastante complexa, bastante exigente, tá? Como foi, por exemplo, a prova do ano passado, também bastante exigente do vestibular da segunda fase da Unicamp. Parabéns aí à Unicamp pela bela prova de biologia e espero que vocês, candidatos, tenham conseguido se destacar em boa parte, se não todas, dessas questões.